Olá, igreja! Que bom que a gente está junto, que bom que você se conectou à nossa reunião de hoje. Espero que você esteja sendo abençoado. Eu tenho certeza que Deus quer falar com você, Deus se importa com você. E hoje a gente vai compartilhar um texto incrível que está lá no livro de Atos. Você pode abrir na sua Bíblia ou o seu aplicativo da Bíblia no capítulo 1. Mas eu queria, antes da gente ler o texto, perguntar algo para você. A gente vai fazer aqui um TBT no domingo, né? TBT, para quem não sabe, é um hashtag, né? Que o pessoal usa nas mídias sociais. Para toda quinta-feira o pessoal pode botar uma foto de antigamente. O famoso Throwback Thursday, né? É a quinta-feira da volta. Mas eu vou fazer uma tradução. Hoje a gente vai fazer a quinta-feira da volta no domingo. Mas eu queria te perguntar, se você lembra algum momento da sua vida que você teve que esperar por às vezes o resultado de uma prova. Cadê o pessoal que fez vestibular? Eu lembro que uma vez eu fiz o concurso, você fez o concurso, sabe aquela coisa, aquele tempo entre o resultado da prova e o momento que você fez a prova, que você não tem mais nada que fazer, você só tem que esperar para sair aquele resultado. Eu não sei, talvez num momento você marcou o seu casamento na pandemia, não sabe se vai poder ainda fazer o casamento, você tá naquela situação. Eu não sei qual foi o momento da sua vida que você precisou esperar por algo onde você achava que não tinha muito a ser feito. E é um pouquinho semelhante o momento que os discípulos estão vivendo aqui. Esse é o último encontro dos discípulos com Jesus antes dele subir ao céu, depois que ele ressuscitou. E a gente vê aqui muito interessante o que acontece nesses dois primeiros capítulos do livro de Atos. Porque a verdade é o que acontece nesses dois primeiros capítulos do livro de Atos que determina os outros 26 capítulos do livro de Atos e os 2000 anos depois que aconteceram, que nos levam até hoje. Foi a forma como os discípulos escolheram permanecer, escolheram obedecer a palavra que Jesus tinha falado para eles, que determina aquilo que nós estamos vivendo hoje e aquilo que eles puderam viver depois. Então vamos lá, direto para o texto bíblico, Atos capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 4, que diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus comendo com os seus discípulos, Jesus deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vamos orar, pedindo para o Senhor falar conosco. Pai, muito obrigado. Muito obrigado que a gente pode estar junto como igreja, mesmo que online. Podemos estar conectados, Pai, em fé, em coração, e a gente pede que a Tua palavra possa falar conosco nesse dia, que a gente possa ser encorajado, que a gente possa ser fortalecido, Pai, que a nossa fé possa ser levantada nesse dia de hoje. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu mencionei, que incrível passagem das Escrituras. Jesus chega para os seus discípulos e pede para eles não saírem de Jerusalém e esperarem pela promessa de Deus. Bom que Jesus falou que demoraria alguns dias somente, mas a verdade é que Jesus colocou algo sobre os seus discípulos, pediu para eles esperarem em Jerusalém e esperarem numa situação muito tensa para os discípulos, porque 40 dias antes Jesus tinha sido crucificado, ele tinha passado 40 dias ressurreto com os seus discípulos, mas a verdade é que Jerusalém era o lugar onde Jesus tinha sido crucificado. Os discípulos de Jesus, se eles pudessem, eles não ficariam em Jerusalém. E além disso tudo também, o contexto da espera. Veja bem, Jesus estava para voltar aos céus, os discípulos ainda não sabiam que Jesus iria para o céu, voltar para o céu naquele momento, mas os discípulos, se tem alguma coisa que depois de 3 anos de viverem com Jesus, eles talvez não fosse a melhor coisa para eles fazerem, é eles esperarem. Jesus está indo para o céu, o que vai acontecer dos discípulos? Como que o ministério de Jesus vai continuar? São muitas questões, muitas dúvidas que se levantam, mas a única coisa que Jesus tinha pedido para os seus discípulos é: não saiam de Jerusalém e esperem. E olhando para esse lado humano dos discípulos, olhando para esse lado, ok, tudo bem, eu entendi, mas
Como que eu vou lidar com os meus pensamentos, com as minhas dúvidas? Esses 2 primeiros capítulos de Atos, quando Jesus sobe, antes do Espírito Santo descer sobre os discípulos, é aqui que nós vemos a postura, a atitude que determinou aquilo que nós estamos vivendo hoje. Porque os discípulos, eles podiam muito bem ter escolhido não esperar em Jerusalém. Eles podiam ter escolhido sair de Jerusalém e não esperar. Mas naquele momento, por causa da decisão e da atitude dos discípulos, de escolherem, de decidirem permanecer juntos, foi isso que determinou aquilo que nós podemos viver. Quando a gente olha para esses 2 capítulos de Atos, a gente vê que assim que Jesus pede para os seus discípulos esperarem, os discípulos respondem para Jesus assim: Senhor, eles fazem uma pergunta, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Gente, que cenário interessante! Jesus tinha acabado de falar para os seus discípulos não saírem de Jerusalém, esperarem pela promessa, e os discípulos, veja bem, essa era a maior promessa que Jesus tinha feito até então para eles, a promessa do seu próprio Espírito Santo. E os discípulos, eles ignoram o que Jesus tinha acabado de falar e fazem uma pergunta que Jesus não responde. Não responde. A pergunta que eles falaram foi: é nesse momento que o Espírito Santo vier que o reino vai ser restaurado a Israel? E sabe o que é interessante? Os discípulos demonstram com essa pergunta que eles tinham uma ideia fixa daquilo que estava para acontecer. Eles queriam, a expectativa deles é que o reino fosse restaurado a Israel, o reino não só espiritual, não só o reino de Deus, mas o reino territorial, o reino político. Então, eles nem focam na promessa do Espírito Santo, mas eles falam: ok, eu quero saber quando que aquilo que eu estou esperando vai acontecer. Jesus responde: olha, isso daí o tempo, só Deus pode saber, isso compete ao Pai. Jesus deixa eles sem resposta. É muito interessante, não sei se você já se viu nessa situação. Sabe quando você tem uma ideia, uma expectativa tão grande que uma coisa aconteça, você está com o seu coração tão fixado em algo, que pode ser a maior promessa que Deus está falando para você, que Ele está te dando. É interessante quando a gente tira os nossos olhos daquilo que Deus está fazendo e a gente coloca os nossos olhos naquela nossa ideia fixa. O Espírito Santo, a maior promessa de Jesus para os seus discípulos, estava para descer sobre eles, e eles focados em alguma outra coisa que estava para acontecer também. Então eu queria lidar com essa dinâmica como nós humanos. Nesse tempo de espera, às vezes ficamos com os nossos olhos tão fixos em determinadas coisas, nas nossas vontades, nas nossas perguntas, naquilo que nós queremos que aconteça. E a gente às vezes perde o foco daquilo que Deus realmente está fazendo. Muito interessante que Jesus não responde a pergunta dos discípulos. Eles perguntaram quando. Jesus falou: olha, não compete a vocês saber quando. Jesus deixou os discípulos sem respostas. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você, nesse tempo de espera, a gente falou muito, Pastor Cris pregou semana passada sobre o tempo de espera, Pastor Rafa também. Como que você, nesse tempo de espera, lida com as perguntas que ainda não estão respondidas? Como que você, nesse tempo de espera, lida com talvez essas suas ideias, vontades, que você estão tão fortes na sua cabeça, ideias fixas? Só que Jesus às vezes está tentando te apontar e levar a ver outras coisas. Como você lida com aquelas perguntas que você fez e Deus não respondeu? Como que você consegue, conviver com essas perguntas que não foram respondidas, com situações que você ainda não tem clareza, com aquilo que está por vir, que você não tem certeza do que vai acontecer, que esse era exatamente o contexto que os discípulos estavam precisando lidar. Eles estavam lidando com uma pergunta que Jesus não respondeu, e é muito interessante quando a gente fala sobre esse tema de perguntas não respondidas, porque a verdade você não precisa ter todas as respostas para que Deus possa estar preparando algo extraordinário para a sua vida.
Como a gente vê, Jesus tinha acabado de falar para eles, isso se trata do Espírito Santo vir sobre vocês serem empoderados pelo Espírito Santo. E os discípulos tentando que as suas perguntas fossem respondidas. Quais são as perguntas que a gente vai precisar aprender a como viver com a falta de resposta delas, enquanto a gente foca naquilo que Deus está fazendo na nossa vida nesse momento, naquilo que Ele está preparando para a nossa vida nesse momento? Deixa eu te falar algo, a descida do Espírito Santo era muito mais importante do que as ideias, do que as perguntas que os discípulos tinham para Jesus naquele momento. E o que Jesus estava tentando fazer é com que os discípulos focassem nisso. Jesus estava tentando falar para os seus discípulos, olha, a resposta dessa pergunta não compete a vocês. Eu não sei, quando às vezes a gente fica tão fixado em ter certas respostas, a gente fica tão determinado em querer em certas coisas, e Deus está tentando levar a gente a olhar para um outro lado, parece até que a gente está valorizando demais as nossas perguntas, valorizando demais as nossas dúvidas. E você sabe que a Bíblia conta a história de Jó, um homem que ele sofreu muito, ele chegou a perder tudo que ele tinha, ele perdeu também parte da sua família. E é interessante que Jó tinha muitas perguntas que não tinham sido respondidas. Jó não entendia muitas coisas que estavam acontecendo com ele, mas Jó diz assim no capítulo 19, versículo 22, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos, e eu mesmo, e não outro. Como anseia no peito o meu coração. Como anseia no meu peito o coração. Muito interessante a postura, a atitude de Jó. Mesmo em meio a perguntas não respondidas, mesmo em meio a dúvidas, mesmo em meio a incertezas, Jó, no capítulo 19, ele está no meio do seu sofrimento, ele está conversando com seus amigos, mas é lindo ver o coração de Jó, que diz, mesmo sem respostas, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará. Eu queria dizer para você, talvez que está esperando respostas, está num tempo de espera, está num tempo onde você talvez não está com muita clareza, eu queria dizer que você possa levantar e declarar, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará. A gente vê um pouquinho mais, lá no capítulo 42, o final da vida de Jó, diz que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Uau, que contexto poderoso! Mesmo sem saber como seria, Jó pôde descansar, ele pôde desfrutar da certeza que o Redentor dele vivia. E algo que continua acontecendo, voltando para o texto de Atos e o contexto dos discípulos, logo que depois Jesus então ele sobe, ele tem essa última conversa com seus discípulos, ele sobe, e os discípulos se vêm agora esperando, eles obedecem o que Jesus falou. É muito lindo a gente ver nesses dois capítulos de Atos, a disposição dos discípulos. Lá no versículo 14 diz que eles se reuniam, todos eles se reuniam sempre em oração. Olha, eles começaram a obedecer aquilo que Jesus tinha falado, fique em Jerusalém e espere. Eles escolheram permanecer juntos no meio de um momento de espera, no meio de um momento de perguntas não respondidas. E sabe o que os discípulos se veem nesse tempo de espera? Eles se veem lidando com a ausência de um deles, que era Judas. A gente conhece a história de Judas. Judas, um dos discípulos de Jesus, ele não estava mais com os discípulos nesse momento, e Pedro, de uma forma muito sábia, fala, olha, a gente precisa lidar com isso. A gente precisa lidar com o fato de que Judas, ele não está mais com a gente. E é interessante o que acontece, porque a gente vê assim, a partir do versículo 15, do capítulo 1 de Atos. Naqueles dias, Pedro se levantou entre os seus irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e ele disse, irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Muito interessante esse versículo, esses versículos até aqui, porque
Judas foi aquele que, como a gente amplamente fala, aquele que traiu a Jesus. Judas é conhecido hoje como aquele que traiu a Jesus. Mas olha a forma como Pedro lida com o que Judas fez. Ele disse assim, isso me chamou a atenção: Judas serviu de guia aos que prenderam Jesus. Pedro não chamou Judas de traidor. Pedro não chamou Judas de aquele que traiu a Jesus. E ele continua, ele diz assim: ele foi contado como um dos nossos e ele teve participação no nosso ministério. Pedro, de uma certa forma, falou assim: ele era um dos nossos, ele participou daquilo que nós estamos construindo. É interessante, eu queria dizer algo muito interessante para nós nesse nosso tempo de espera, nesse nosso tempo onde a gente está lidando com perguntas não respondidas. Pedro olhou para Judas como um deles. A verdade é, Pedro não idolatrou o fracasso de Judas. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que às vezes a gente levanta demais o fracasso das pessoas, a gente exalta demais, e às vezes a gente acaba vivendo num contexto onde a gente exalta demais o erro de uma pessoa, o erro de alguém, e a gente perde o foco daquilo que Deus está fazendo. Sabe o que Deus estava fazendo? Deus, através de Pedro, ele falou assim: gente, vamos olhar para o nosso redor e vamos escolher alguém para se levantar e ficar no lugar de Judas. E eles levantam dois outros nomes, eles oram e eles decidem quem iria ficar no lugar de Judas, e a escolha foi de Matias. E é interessante, veja bem, Matias foi talvez alguém que viveu um ministério muito mais longo do que de Judas, e a gente lembra mais de Judas porque foi aquele que traiu Jesus do que o que Matias desenvolveu como discípulo de Jesus. Porque às vezes é natural, a gente tem essa tendência de levantar, exaltar, idolatrar o fracasso das pessoas. Eu queria te dizer que quando a gente faz isso, a gente deixa de ver aquilo que Deus está fazendo, a gente deixa de ver o ouro ao redor das pessoas que estão ao nosso redor. Deus não nos chamou para viver uma vida onde o fracasso das outras pessoas nos tira os olhos, tira o nosso foco daquilo que Deus está fazendo. No final das contas, eles respeitaram a decisão de Judas de abandonar os discípulos e de ser um guia para aqueles que prenderam a Jesus. Porém, Deus estava fazendo algo novo na vida daqueles que estavam ao redor. E é muito lindo Pedro, ele colocar Judas, ele era um dos nossos, mas agora Deus está fazendo algo novo. E tem pessoas que estão mais do que capacitadas para fazer aquilo que Judas não está fazendo mais. Eu queria te fazer uma pergunta: o que é na sua vida talvez aquilo, algum erro que alguém cometeu com você, talvez alguma ofensa, algum fracasso de alguém que te afeta? E sabe qual é a verdade? A verdade é que você tem exaltado isso de tal forma que você não consegue focar naquilo que Deus está fazendo ao seu redor, naquilo que Deus está por fazer, nas pessoas que Deus tem trazido ao seu redor. Eu amo que nesse tempo de espera, nesse tempo onde os discípulos, eles estavam escolhendo permanecer juntos, Deus estava fazendo algo maravilhoso ao redor deles. É lindo ver e pensar no contexto dos discípulos. Os discípulos estavam lidando com alguém que tinha se desconectado. Judas, a Bíblia diz que depois, como recompensa, nesse mesmo texto, diz que ele pegou o dinheiro que ele tinha recebido e ele se jogou num campo. Ele comprou o campo ali, caiu de cabeça, o seu corpo partiu-se ao meio. É interessante como é uma história muito difícil para os discípulos lidarem com aquela desconexão de Judas. É uma história onde os discípulos poderiam ser afetados talvez de uma forma negativa, mas é interessante que diz que eles estavam todos juntos. Todos juntos, os discípulos, nesse momento de espera, de perguntas não respondidas, nesse momento eles lidarem com a ausência de Judas, eles escolheram permanecer juntos, eles escolheram se conectar cada vez mais, eles escolheram estar cada vez mais juntos. E o capítulo 2 de Atos termina quando eles dizem: o Espírito Santo desce sobre eles, eles são empoderados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque eles obedeceram a Jesus. Diz que eles estavam em Jerusalém como Jesus mandou.
E diz que o Espírito Santo desce sobre eles de uma forma linda. Isso está lá logo no início do capítulo 2. Diz que chegando ao dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar, exatamente como Jesus tinha pedido para eles. Deixa eu te dizer, nesses 2 capítulos de Atos, onde os discípulos escolheram permanecer, onde os discípulos escolheram permanecer juntos, permanecer unidos, permanecer conectados, foi essa obediência dos discípulos, exatamente aquilo que Jesus tinha pedido para eles. Foi porque eles escolheram permanecer juntos, foi porque eles conviveram com perguntas não respondidas, foi porque eles lidaram com a ausência de Judas e viram alguém que eles poderiam levantar para fazer aquilo que Judas tinha deixado de fazer. Foi por causa disso que eles puderam no tempo certo experimentar o recebimento do Espírito Santo, o empoderamento do Espírito Santo. Eu queria te dizer que talvez aquilo que você precisa fazer é simplesmente escolher permanecer conectado, escolher permanecer perto daquelas pessoas que estão ao seu redor, que Deus te levantou, mesmo com perguntas não respondidas. Vai chegar o tempo onde as suas perguntas serão respondidas no tempo que Deus determinou para que elas sejam respondidas. Se a gente escolher permanecer conectado, se a gente escolher permanecer firme, eu fico pensando quais são as bênçãos, ou talvez quais são as promessas de Deus, que talvez nós podemos perder, não porque Deus não quer que elas realizem, mas porque nós simplesmente escolhemos não permanecer. Se os discípulos não tivessem permanecido em Jerusalém, se os discípulos não tivessem permanecido juntos, se os discípulos não tivessem esperado, a verdade é, eles não veriam aquilo que Deus tinha preparado e não receberiam o derramamento do Espírito Santo. É lindo ver que é algo simplesmente humano. Eles tiveram que simplesmente lidar com o seu coração, os seus sentimentos e escolher permanecer. A gente vê lá no final do capítulo 2 que os discípulos se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunidade, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Talvez aquilo que você está para receber de Deus, aquilo que Deus está para fazer na sua vida e através da sua vida, talvez tudo que você precisa para viver isso não é ter as respostas às suas perguntas, talvez não é exaltar ou idolatrar o fracasso dos outros, viver com o seu coração preso naquilo que as outras pessoas fizeram, mas talvez tudo aquilo que você precisa é escolher permanecer na sua Jerusalém. Jerusalém, como eu mencionei para os discípulos, não era um lugar completamente confortável. Eles estavam lidando com muitas pressões, com muitos riscos, com muitas ameaças, mas eles escolheram permanecer porque foi isso que Jesus tinha pedido para eles. Eu queria declarar sobre a sua vida, que se você permanecer, se você escolher permanecer na sua Jerusalém, se você escolher permanecer nesse tempo de espera, se você escolher permanecer com as pessoas que Deus colocou ao seu redor para te encorajar, para te fortalecer, eu tenho certeza que no tempo certo, aquilo que Deus prometeu para nós, que é a presença plena do Espírito Santo dele, vai encher o seu coração. Aquilo que nós precisamos não está talvez na resposta das perguntas que nós perguntamos. Aquilo que nós talvez precisamos não está talvez naquelas pessoas que tomaram a decisão de seguir o caminho delas. Aquilo que nós precisamos está exatamente quando nós decidimos permanecer com os nossos olhos, o nosso coração e a nossa decisão focada naquilo que Jesus pediu para nós. Eu queria orar pela sua vida nesse momento, para que num tempo de espera, num tempo de perguntas não respondidas, você possa permanecer, que o seu coração possa estar fortalecido. Pai, eu te agradeço por cada pessoa da nossa igreja, cada pessoa que está conectada. Pai, como a gente pode ver na história dos seus discípulos, Pai, aquelas pessoas que viraram o mundo de cabeça para baixo, como a gente pode ver naquilo que tu fizeste através dos seus discípulos.
Pai, tudo aconteceu, tudo começou porque eles simplesmente decidiram permanecer. Eles simplesmente decidiram continuar conectados uns com os outros. Pai, eles não deixaram que as dúvidas tirassem o coração deles daquilo que tu estavas preparando. Pai, eles não deixaram que as frustrações com a desconexão de Judas tirasse o coração deles daquilo que tu estavas preparando. Pai, eu amo que eles escolheram permanecer, e porque eles permaneceram, o teu Espírito Santo foi derramado, a tua palavra foi pregada. Pai, 2000 anos depois nós estamos aqui hoje. Pai, eu oro por cada pessoa da nossa igreja, em todas as áreas da nossa vida, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja nos nossos sonhos, Pai, pessoais, que nós possamos escolher permanecer em Ti, e que nós possamos ver a Tua bondosa mão, o Teu favor, a Tua graça sobre nós no Teu tempo, Pai. Essa é a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E eu não sei se você está conectando com a gente hoje, talvez pela primeira vez, eu não sei, talvez você já se conectou antes, mas você nunca teve a oportunidade, nunca teve o privilégio de tomar uma decisão pessoal, de tomar uma decisão única sua, onde você entrega a sua vida para Jesus, onde você abre o seu coração. Essa é uma decisão de fé aí. Isso se trata, sabe do quê? Do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele começa com uma decisão de fé. Nosso relacionamento com Deus não começa quando a gente tenta organizar a nossa vida ou deixar de fazer determinada coisa. Não. O nosso relacionamento com Deus, ele começa quando a gente decide acreditar, quando a gente decide crer. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, tudo que você precisa para ter um relacionamento com Deus, para viver um relacionamento com Ele, é uma decisão de fé do seu coração. Eu não sei se você já teve, em algum momento da sua vida, a oportunidade de tomar essa decisão, uma decisão consciente, uma decisão que vem do seu coração, mas uma decisão que você tem a clareza daquilo que você quer para sua vida. Eu não sei se você já fez isso em algum momento, e você acabou se distanciando por diversas razões, mas eu queria te dizer que não existe nada que pode separar do amor de Deus. Não existe nada que pode tirar aquilo que Deus, as promessas de Deus para sua vida, nem o seu comportamento, nem ninguém. A Bíblia fala lá em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas a verdade é que se nós não tomamos uma decisão, nós podemos viver distantes desse amor, nós podemos viver separados, não porque existe algo que pode nos separar, mas por causa da nossa falta de decisão, da nossa falta de querer isso. E assim, Deus nunca ele vai impor nada sobre a sua vida, é um convite que ele deixa para todos aqueles que querem viver em um relacionamento com ele. E se você hoje quer viver em um relacionamento com ele, eu queria te deixar essa oportunidade, você dizer sim para Jesus, dizer sim para esse relacionamento com Ele, através dessa decisão de fé. Se você quer tomar essa decisão de fé, hoje eu queria te convidar a repetir uma oração comigo, repetir as palavras dessa oração, e que essa possa ser a sua oração, possa ser a oração do fundo do seu coração, uma oração onde você realmente abre o seu coração e começa uma nova vida com Deus. Então, bem onde você está, se você quer se conectar, se reconectar ou se reconectar com Jesus, repete as palavras dessa oração junto comigo. Senhor Jesus, hoje eu te peço perdão pelos meus erros, por um novo começo e por esperança para o meu futuro. Hoje eu abro meu coração, eu decido colocar a minha fé, a minha confiança e a minha esperança em Ti, Jesus. Nós oramos em Teu nome e todos juntos dizemos um amém bem forte. Se você está no nosso chat, digita aí um amém bem forte. Que privilégio é te liderar nessa oração, que privilégio é poder ver você abrindo seu coração para Jesus. Deixa eu te dizer algo, essa, sem dúvida nenhuma, é a melhor decisão que você poderia tomar na sua vida. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Essa vida com Deus é uma jornada, como a gente viu hoje, a gente escolhe permanecer, mas é lindo ver aquilo que Deus faz em nós e através de nós. Então,
eu queria te parabenizar e te convidar. Nós temos um programa chamado Eu Decidi. E se você quiser se conectar com a nossa igreja, se você quiser crescer nessa sua caminhada de fé, esse programa são 3 encontros que a gente tem uma vez por semana, por 3 semanas. Você pode se conectar com a equipe pastoral da nossa igreja. A gente entra numa reunião, uma ligação de vídeo em grupo com você. A gente pode te conhecer um pouquinho mais, a gente compartilha alguns elementos dessa jornada de fé. E eu tenho certeza que você vai ser muito tocado, que você vai ser muito abençoado. Então, se você quiser se conectar com a gente, não deixa de entrar em contato, manda lá a sua mensagem, a nossa equipe vai estar esperando o seu contato para te passar mais informações e, mais do que tudo, que você sinta parte, que você sinta parte dessa família de fé da nossa igreja. Mais uma vez, obrigado por você se conectar, parabéns se você acabou de tomar essa decisão por Jesus, que Deus te abençoe e você tenha um dia extraordinário.